Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje vamos falar um pouco sobre Montaigne e Descartes com o professor Edgar Zanetti. Esperar só o professor entrar aqui para mandar a solicitação. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde a Escuta bem? todos. Obrigado, Hugo. Pronto, esse projeto aqui, professor, já dei início desde junho e as gravações elas ficam aqui no meu IGTV do Instagram e também fica no canal do YouTube, né? Então muitas vezes a pessoa ela não pode ver naquele momento, mas aí depois ela sempre acessa, pode ver, vai ficar lá, né? Então ela pode buscar como uma fonte também. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação do professor, a batida do martelo. Tranquilo, tranquilo. Os problemas do mundo virtual, né? Com O certeza. professor Edgar Zanetti, ele tem doutorado em filosofia pela Unicamp e o título do doutorado dele é Crítica ao Sensível na Teoria da Alma Racional de René Descartes, que também se transformou num livro. Né? Além desse livro, o professor também escreveu Ceticismo e Subjetividade em Descartes, além de ser autor de diversos artigos. Atualmente é professor da Universidade Federal de Roraima, não é isso, professor? E o tema que ele propôs aqui é Montaigne versus Descartes, a vida como problema em tempos de pandemia. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite. Você tem a palavra. Tá ótimo. Boa tarde não, porque como o vídeo vai ficar aí disponível para Isso. todos, minhas saudações, um forte abraço aí a todos, a todas. Agradeço pela iniciativa do professor Hugo, que eu venho acompanhando, são ótimas discussões. E eu sempre tive muita afinidade, assim, uma filia muito grande por Montaigne e por Descartes. E esse tema, Montaigne contra Descartes, que eu brinquei com esse tema, como pensar a vida enquanto problema em tempos de pandemia, esse tema está no meu horizonte de investigação, no que eu venho trabalhando ultimamente, sobretudo para entender um pouco a relação entre estoicismo e epicurismo na obra de Descartes. Então, só para situar um pouco, o Montaigne ele veio antes que Descartes. Descartes nasceu em 1596, Montaigne veio bem antes, bem aí no começo aí do século XV. Montaigne está ali como marco, século XV, século XVI. Então, inclusive é uma briga muito interessante entre os historiadores da filosofia para definir se foi Montaigne ou Descartes o grande iniciador da filosofia moderna. A teoria vigente, aquela tradicional que os manuais de filosofia nos colocam, é que Descartes é o pai da modernidade, embora Montaigne é um protagonista escondido, ou melhor, silenciado pela tradição. Então, por isso que eu tenho esse interesse em retomar o pensamento montaigniano, sobretudo no que tange dentro dos ensaios, que é a obra magna de Montaigne, embora eu também goste muito do seu manuscrito acerca de suas viagens. E entre as viagens que Montaigne desenvolveu, tem uma que é maravilhosa, que é uma viagem que ele faz à Itália. Ele documenta toda essa viagem, e inclusive é um livro que é referência para os filósofos atuais que falam sobre viagens. Então, esse livro do Montaigne foi uma das primeiras obras que falam assim, com muita propriedade sobre a arte de viajar. Ele fala sobre viajar como uma arte, e eu também recomendo a leitura dessa obra do Montaigne, que é o seu manuscrito acerca as viagens, sobretudo a viagem que ele faz à Itália, certo? E, ok, primeiro, assim, para podermos tecer os pontos de encruzilhada que eu quero aqui colocar entre Montaigne e Descartes, certo? Para mim, o Montaigne, ele trabalha aquela problemática da subjetividade ligada à temática de Deus, né? De Deus, mas enquanto não Deus tal qual a tradição cristã coloca, um Deus baseado um Deus todo criador, e nós, enquanto criaturas, um certo status separados de Deus. Montaigne se pauta muito naquilo que ficou chamado fideísmo.
certo? É um conceito central na obra de Montaigne, o fideísmo, que é justamente pensar que a experiência da fé ela é o que caracteriza, o que define a relação do homem para com Deus, e é uma experiência completamente separada da razão. Aí, seguindo uma tradição que é muito interessante, das obras do Renascimento, da modernidade, obras como o Elogio da Loucura, pensadores como Erasmo de Roterdã e vários outros desenvolvem esse pensamento sobre essa relação, e aí o próprio pensamento protestante aparece com tudo, nesse sentido. Então Montaigne ele vai se colocar como um pensador da subjetividade, não tal qual Descartes, ele vai pensar o eu não como aquele conjunto de representações organizado pelo cogito, né, que é o ego, que é o eu, para Descartes, como nós veremos, mas um eu muito mais pensado como um conjunto indefinido de pensamentos, de fluxos. O Montaigne ele opera o pensamento dele em zigue-zague, se formos assim definir, enquanto que o Descartes ele tem um pensamento muito mais metódico e ele parece que ele segue aquilo que o Martial Guerroux, que é o grande estudioso de Descartes, chama de a ordem das razões. Então, parece que o Descartes ele tem a necessidade de que uma coisa esteja necessariamente ligada à outra, que aconteça um movimento sempre ininterrupto do pensamento. Ele diz isso, inclusive, sobre o que é a dedução. Montaigne fala sobre isso, certo? Descartes, desculpa, que a dedução exige um movimento ininterrupto do pensamento que ligue desde o primeiro ponto até o último. Tá? Enquanto que Montaigne não tem isso. E mais, eu vou citar aqui uma passagem que eu gosto, do livro 3 dos ensaios do Montaigne, é bem rapidinho. Opa, não sei aqui que eu peguei um café. Temos aqui o livro Ensaios, livro 3, capítulo 2, e é do arrependimento. É um capítulo muito famoso. E nesse capítulo, o Montaigne ele vai descrever o homem tal qual ele é. Diz ele: outros autores têm como objetivo a educação do homem. Eu o descrevo. E o que assim apresento é bem mal conformado. Se eu tivesse de refazer, faria-o, sem dúvida, bem diferente. Acontece que o homem já está feito. Os traços deste seu retrato são fiéis, embora variem e se diversifiquem. O mundo é movimento. Tudo nele muda continuadamente. A terra, as montanhas do Cáucaso, as pirâmides do Egito, tudo participa do movimento geral e do seu próprio. E a imobilidade mesma não passa de um movimento menos acentuado. Não posso fixar o objeto que quero representar. Move-se e titubeia, como sob o efeito de uma embriaguez natural. Pinto-o como aparece em dado instante. Aprendo em suas transformações sucessivas, não de 7 em 7 anos. Como diz o povo, que mudam as coisas, mas dia a dia, minuto por minuto. Então, esse é o mundo, esse é o homem para Montaigne. E ele se separa de uma tradição finalística, uma tradição teleológica, uma tradição que depois o Maquiavel também vai criticar com muita propriedade, quando Maquiavel nos traz o realismo político, que o objetivo é mostrar os homens tais como eles são, e não como eles deveriam ser. Certo? Esse é um elemento central para pensar tanto a obra montaigniana quanto o pensamento maquiaveliano. E o Descartes, ele tem uma coisa, ele bebe muito em Montaigne, embora Descartes, nesse sentido, ele é extremamente, vou dizer, injusto. Acho que o Descartes, nesse sentido, ele é um pouco, desculpe aqui o termo, talvez, o Descartes é um pouco safado. Safado no sentido que ele não cita as fontes. Ele se coloca como uma autoridade intelectual e apresenta vários argumentos como seus, e muitos desses argumentos não são de Descartes. Então, tal qual aqueles medievais que bebiam vinho e colocavam vinho novo em velhas garrafas, por exemplo, essas garrafas que já estavam lá dadas pela antiguidade, e os medievais fazem isso com muita sabedoria, a modernidade também o faz. Que é exatamente uma crítica que o grande estudioso do pensamento medieval, que é o Etienne Gilson, que também é um grande estudioso de Descartes, tem uma obra sobre a antropologia cartesiana,
ele vai fazer essa crítica a Descartes que eu concordo inteiramente. Então, Descartes, na verdade, ele não cria um novo mundo e a modernidade. O Descartes, ele coloca vinho novo em velhas garrafas, que é o próprio movimento do pensar dado na historicidade da nossa vida, certo? E aí como fica esse confronto entre Montaigne, por um lado, fideísta, que para ele a fé é o estatuto fundamental tal qual nós homens nos relacionamos com Deus, com a divindade. Então, um Deus completamente, para Montaigne, é um Deus tão absoluto, tão guardado em sua própria natureza e singularidade, que nós homens o contemplamos, o respeitamos e só temos acesso a Deus através da graça. E esse pensamento de Montaigne, pautado no fideísmo por um lado, pensando a problemática do homem, desse eu descontínuo, desse eu enquanto puro movimento, tal qual Heráclito já nos falava. Uhum. Quando esse pensamento montaigniano ele é defrontado ou confrontado com Descartes, que é um filósofo muito mais metódico, muito mais altivo nesse sentido, certo? O próprio Descartes parece que ele, de 1640 a 1650, ele faz algo nobre, que ele revisita toda a filosofia dele. Então, na verdade, os filósofos discutem muito sobre isso, os estudiosos de Descartes, sobre as fases do pensamento de René Descartes, porque tem o Descartes desde 1628, quando ele escreve as regras para a direção do espírito. Essa obra não é publicada em vida, e depois as obras que lançam Descartes como um dos grandes pensadores da modernidade, certamente é o Discurso do Método, que é lançado em 1637, e depois os princípios da filosofia, antes dos princípios da filosofia, as Meditações de Filosofia Primeira, lançado primeiro em latim em 1641. Tá? Então, nesse mundo, o Descartes, em 1641, quando ele lança as Meditações de Filosofia Primeira, antes do Discurso do Método, em 1638, certo? De 1641 até a morte do filósofo, em 1650, ele vai pensar a problemática das paixões. Então, o ponto de ligação que eu vou falar aqui brevemente com vocês é o Descartes das Paixões da Alma, que é o manuscrito que, segundo os especialistas, foi escrito em 1649, 1650, e aí ele termina, inclusive, inacabado, porque Descartes morre, Descartes não tinha uma boa saúde, e ele não era muito, embora ele se colocasse como um grande lutador de esgrima, que ele participou de guerras, e colocava como uma pessoa forte em suas obras, ele era muito fraquinho e frágil. Inclusive, ele mesmo conta que ele gostava muito de dormir e acordava sempre depois do meio-dia, certo? Então ele tinha uma saúde meio frágil, ele não era esse monstro vigoroso, tal qual ele descreve, e morreu com 50 anos, aí pouco mais, 54 anos, nasceu em 1596. Enfim, então, quem é o Descartes das Paixões da Alma? Por que eu trago esse ponto das Paixões da Alma? Porque esse Descartes, ele vai muito além das questões metodológicas, das questões de metafísica que estavam postas lá nas Meditações de Filosofia Primeira. E quando Descartes define que alma e corpo são separados e distintos, certo? E esse é um conceito central para entender o famoso dualismo cartesiano. Isso é o dualismo cartesiano, ou seja, a alma e o corpo não dependem de sua união para existirem separadamente. Então, o corpo existe sem a alma, o famoso mecanicismo, que depois, mais tarde, depois de Descartes, ou tem uma longa tradição do mecanicismo. Por exemplo, Lametrie, em sua obra O Homem-Máquina, vai fazer uma análise do homem a partir apenas da corporeidade, certo? E também Descartes, é impressionante isso, como Descartes é vivo. Por outro lado, ele e ele é um marco da tradição psicanalítica e da psicologia moderna. Então, filósofos como Michel Henry e outros bebem muito de Descartes, porque ele é o precursor da psicanálise e da psicologia moderna. Inclusive, vários manuais de psicologia citam Descartes como esse grande nome, porque ele trabalha o fluxo da consciência de uma forma completamente científica, de uma forma voltada para elementos racionais e distintos de questões sociais, históricas, míticas e religiosas. Então ele tenta trabalhar o que é a mente humana, o que é a alma humana, de uma forma inteiramente desprovida desses preconceitos que até então a tradição o fazia. Então Descartes é esse filósofo fundamental tanto para pensar o mecanicismo, como também
por fundamentar a própria psicanálise e psicologia que nós hoje bebemos muito de Descartes. Então, Descartes, esse dualista, em relação a Montaigne, nós temos a pandemia e o mundo enquanto problema, que é o tema que eu trouxe aqui para nós comentarmos, brincarmos sobre isso um pouco assim, de um modo bem livre, certo? Nós temos que pensar que o homem, o conceito de ser humano, de antropos, para ambos os filósofos, é o problema central de suas obras, certo? Então, por mais que Montaigne seja definido como um fideísta e cético, pois Montaigne bebe demais do ceticismo pirrônico, esse é o tema central de seu famoso capítulo, um capítulo que eu já abordei várias vezes, que é a famosa Apologia de Raymond Sebon, que está na obra Ensaios, e na Apologia de Raymond Sebon, Montaigne, de uma forma ilustre, incrível, ele pega todo o pensamento pirrônico, os principais argumentos que ele considera que são fundamentais ao ceticismo pirrônico, e os aborda de uma forma completamente distinta e inovadora. E essa forma montainiana de proceder é tão valiosa que, inclusive, o ceticismo contemporâneo, filósofos céticos do nosso mundo, um grande professor, Porchat, por exemplo, em seu pensamento cético, ele bebe também muito de Montaigne e de sexto empírico. Então, Montaigne é uma referência em relação ao ceticismo. Tá? Então, o ceticismo montainiano, ele vai justamente atacar a razão que tudo quer conhecer, enquanto que Montaigne ataca a razão que tudo quer conhecer, Descartes eleva a razão como estatuto soberano do conhecimento. Então, as provas da existência de Deus, a ordem das razões, se seguirmos Guerrero no que ele fala, a famosa ordem das razões, na obra de René Descartes. Então, Descartes eleva a razão como elemento último, a partir do qual nós pensamos o mundo e pensamos o real. Pensamos aquilo que nós somos, pensamos Deus, pensamos a ordem das coisas, e tudo é definido a partir desse elemento racional e metódico. Porque Descartes bem coloca, por exemplo, no discurso do método e também nas regras para a direção do espírito, o importante não é ter o espírito bom, mas aplicá-lo bem. Essa frase de Descartes, em um mundo voltado para a tecnologia, para a racionalização, como nós temos hoje aqui, ainda bem tendo acesso à tecnologia numa pandemia, na época da gripe espanhola eles não tinham isso, então para nós ainda está um pouco mais fácil, com todo o nosso sofrimento e angústias e etc. Certo? Mas nós temos a tecnologia. Por outro lado, Montaigne é o grande, embora Montaigne venha antes de Descartes, ele é o grande opositor ao pensamento cartesiano. O grande inimigo oculto de Descartes, eu vejo Montaigne, não outros como podemos apontar aqui, tanto Descartes discute com Hobbes, com Gassendi, com Mersenne e tantos outros filósofos de sua época, o próprio Tomás de Aquino, o pensamento tomista, que era a grande filosofia ensinada nas universidades e nas escolas da época, certo? Mas o grande inimigo oculto da obra cartesiana, eu estou tendendo a pensar que é Michel de Montaigne, certo? E nesse contexto, o Montaigne, esse filósofo da descrição do homem tal qual ele é, esse filósofo que pensa o real a partir não de uma razão absoluta, mas de uma razão frágil, uma razão que sempre está em confronto com os argumentos céticos, porque o ceticismo mostra com muita propriedade, e aí, para quem gosta de ceticismo, eu recomendo a obra, que é uma obra acessível, que é a do Richard Popkin, né, a história do ceticismo História do ceticismo, do Richard Popkin, dê uma olhada nessa obra, é um marco sobre ceticismo na modernidade, certo? O Popkin, ele vai fazer esse debate colocando Montaigne como um grande filósofo da modernidade. Então, Popkin, além de ser um historiador fundamental para pensar o ceticismo na modernidade, e aí ele pega inclusive os cartesianos e a obra de René Descartes, aí eu fiz naquele livro que você citou, Hugo, que é o Ceticismo e Subjetividade em Descartes, que foi fruto do meu mestrado, eu faço uma análise e uma crítica da obra do Popkin. Então, o modo como ele trabalha Descartes, e que Descartes seria um pensador de um ceticismo metodológico, eu tendo a pensar Descartes como mais cético do que o Popkin o apresenta. Então, Descartes ele mergulha no ceticismo, embora sempre com aquela pressuposição de pensar uma verdade
que consiga superar os mais radicais argumentos céticos. Então, de fato, é um ceticismo instrumental, mas não é um fingimento filosófico como alguns defendem, como parece sugerir a própria obra do Popkin. Tá? Então, o Descartes ele tem um ceticismo, aquele ceticismo das meditações de filosofia primeira, é um ceticismo muito bem feito, muito valioso. Descartes ele mergulha no ceticismo, os argumentos dele, o primeiro, o segundo, o terceiro grau da dúvida, argumento do gênio maligno, o argumento do Deus enganador, que aí ele chega a pensar que todo mundo, tudo, a nossa vida, a nossa existência, poderia ser fruto de um grande enganador ardiloso, que poderia manipular e manusear as nossas representações de tal modo que nós pensemos que nós estamos pensando, mas na verdade é um grande enganador que pensa que nós pensamos. E aí toda a obra da neurociência, toda a obra do ceticismo contemporâneo, Strawson e outros céticos e outros pensadores da neurociência, sempre vão ter o problema cartesiano da hipótese de que nós estejamos no mundo ilusório, certo? Então, desde Descartes, toda a filosofia tem que enfrentar esse problema, o problema de um mundo enquanto um sonho. Então, e por isso, por tantas coisas que Descartes escreveu sobre o ceticismo, que eu acredito, que é uma coisa que eu defendo em minhas obras, é que o Descartes ele tem um ceticismo radical, embora instrumental. Alguns não. Falam ali a primeira, a segunda, a terceira, o primeiro grau da dúvida, segundo, parece que tá, vamos falar disso aqui em 5 minutos, vamos para o Cogito, que é o que importa. E nesse sentido, a própria tradição fenomenológica, certo? Ela foi muito importante, né? O Russell, quando ele retoma Descartes, ela foi fundamental em resgatar esse papel essencial da dúvida cartesiana. Tá? Porque pensar o mundo para além das nossas representações enquanto possibilidade de um enganador estar vivendo nossos pensamentos através de nós, e nós seríamos apenas um teatro de marionetes, isso significa tudo. O que eu quero dizer é que para Descartes, na dúvida metafísica, eu não sou eu mesmo. Eu sou os pensamentos de Deus ou do diabo. É isso que Descartes está dizendo. Descartes é radical nisso que ele apresenta. Então, se nós não tivéssemos aí, para Descartes, o nascimento do eu, do cogito, como essa substância que permite a segurança de que os argumentos, as representações existam e que os argumentos, esses pensamentos, são abarcados por uma unidade originária que os dá sentido e que os aglutina, nós estaríamos fadados aí a uma circunstância bem inadequada. Então, o mundo para Descartes, ele necessariamente ele precisa ser atravessado pelo eu, certo? O eu é essa unidade originária, esse fluxo de pensamentos que nos permite ser o que nós somos. E como é difícil ser o que nós somos em tempos de pandemia, porque nós não nos reconhecemos. A nossa vida familiar, ela enlouqueceu, nossos amigos não são mais nossos amigos ou são amigos de uma forma diferente. Nós perdemos o nosso trabalho, estamos sem dinheiro, muito está acontecendo isso na pandemia. Ou o nosso trabalho, que antes era ir para a universidade, agora está sendo conversar aqui com vocês nesse aparato tecnológico. Tá? Então, para Descartes, só há mundo através do eu. Só há mundo através do eu. Inclusive, o eu é a medida pela qual a ideia de Deus é descoberta, né? Porque, como ele apresenta muito bem na terceira das meditações de filosofia primeira, a ideia de Deus é o transbordamento da ideia de Deus que está em mim. Eu gosto muito da metáfora do Levinas, em sua obra Totalidade e Infinito, e quando ele retoma Descartes, que é um baita filósofo, o Emmanuel Levinas, inclusive, ele trabalha muito a partir do pensamento fenomenológico. O Levinas, ele pensa Deus como se nós estivéssemos jorrando vinho em uma taça, mas chega uma hora que a taça enche e o vinho continua a cair e a se transbordar. Então, a ideia de Deus que está em nós é tal qual essa taça de vinho transbordando. Então, nós não podemos aceitar que nós somos a causa eficiente, originária da ideia de Deus que está em nós. Então, Descartes ele vai pegar esse argumento, né, de que é impossível que a causa de Deus seja
um ser inferior ao próprio Deus, ele vai se pautar no princípio de causalidade, que hoje em dia já não vale mais para a filosofia atual. Depois de Hume, o princípio de causalidade foi atacado aí pela tradição filosófica, mas Descartes, nesse sentido ele tradicional, ele se pauta no princípio de causalidade, certo? E, por sua vez, Montaigne, o mundo para Montaigne, ele é um mundo muito mais pensado a partir da experiência de um sujeito descontínuo, de um sujeito fragmentado, de um sujeito que não tem uma unidade originária, de um sujeito que não tem o conceito de sujeito, é um sujeito que não é sujeito em Montaigne, porque ele não é subjectum, que vem do latim, que significa aquilo que jaz abaixo. Então, para Montaigne, não há um sujeito. Na verdade, o que há somos nós, enquanto essa experiência fragmentada e descontínua. Em tempos de pandemia, eu prefiro pensar o mundo e pensar os homens a partir dessa metáfora do Montaigne, da descontinuidade das coisas, e talvez esse momento seja fundamental para nós percebermos que a nossa metodicidade, nosso modo de ser pautado em elementos dados e que parecem questionáveis, eles não o são. Vou dar um exemplo claro disso. Uma ciência absurdamente desenvolvida, que é a nossa ciência atual, absurdamente cara, que manda robôs e homens para Marte, que produz carros que custam milhares de dólares. Essa ciência e essa medicina e os nossos governos dizem para nós: a única forma de você se proteger na pandemia é você colocar um pedaço de pano na sua boca e ficar na sua casa. A maior medida preventiva hoje para nós nos defendermos de uma doença, com todo o nosso aparato tecnológico, com todo o dinheiro, com todo o mercado, com todo o capitalismo, com toda coisa, todas as maravilhas e as coisas nojentas que existem no mundo atual, nós colocamos uma máscara feita de forma improvisada, porque o mercado foi incapaz de produzir máscaras em série e revendê-las rapidamente. No começo da pandemia não existia álcool em gel disponível em todos os mercados, então nós tínhamos que inclusive comprar álcool em gel e ivermectina de forma clandestina, como eu comprei. Então sumiram as ivermectinas das farmácias, aqui por exemplo de Roraima, e tinham pessoas que vendiam ivermectina, eu pegava o telefone da pessoa e ela me cobrava o dobro do valor. Então isso é incrível, porque numa ciência absurdamente desenvolvida, metódica, talvez, um pouquinho inspirada em Descartes, que é o meu grande filósofo, por assim dizer, mas isso é insuficiente para nós darmos conta das nossas questões atuais. Isso é insuficiente para nós pensarmos a própria fragilidade do mundo e a fragilidade das relações de mercado, certo? E quando nós olhamos para as nossas televisões ou para os nossos jornais, que agora são virtuais também, e aí ele diz para nós: se proteja do vírus, use máscaras, passe álcool em gel, fique em casa. Que devemos fazer isso sim, porque senão nós vamos morrer, porque os nossos queridos estão morrendo, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas estão morrendo. E aí, simplesmente, no ápice da ciência, nós temos álcool em gel e panos para colocar nas nossas bocas. Nesse sentido, eu tendo a pensar cada vez mais, eu nunca senti tanto, e as pessoas também o fizeram, que o que faz mundo é a arte. O que gera mundo é esse sujeito que se constrói e se reconstrói de formas tão possíveis quanto ele consegue pensar e produzir, certo? Não é o sujeito do capital, não é o sujeito cartesiano pautado nesse conjunto de metodicidade, desse Descartes da ordem das razões, estou dizendo, não do Descartes das paixões da alma, que aí é um Descartes que se eu tiver um minutinho, vou falar ainda sobre ele, tá? E esse Descartes da ordem das razões, que foi muito bem ilustrado pela tradição, certo? Ele não serve para explicar o real. Ele não serve hoje e ele não vai servir. E ele já não servia naquela época. E o Descartes percebeu isso. Ele percebeu que, por mais que Descartes dissesse, na sexta das meditações de filosofia primeira, que a alma não está no corpo como um piloto está em seu navio, que esse argumento já refuta críticos de Descartes como Antônio Damasio,
que fala sobre a hipótese do fantasma na máquina. Então, o que seria fantasma na máquina? Né? A alma e o corpo, num dualismo tão radical, que a alma seria o fantasma dentro de um corpo, só que ambos não se tocam, porque a alma é imaterial e o corpo é material. Certo? Mas Descartes não aceita essa hipótese do fantasma na máquina, e ele já refuta na sexta das meditações de filosofia primeira. Mas isso foi insuficiente, porque o Descartes das meditações, ele não conseguiu responder as questões do que são esses elementos que entram na alma e são incapazes de serem controlados pela própria alma. Essas são as paixões. Então, quando nós temos as paixões da alma, para encerrar, e aí eu abro o debate, a gente continua depois da discussão, fica mais interessante com o feedback dos colegas. Nós temos aqui o artigo 41 da obra As Paixões da Alma, de René Descartes. Tá? O artigo 41 trata do seguinte: qual é o poder da alma a respeito do corpo? Diz Descartes, mas a vontade, e a vontade é uma faculdade da alma, entre as mais importantes, nós temos a faculdade do entendimento e a faculdade da vontade. Também temos a faculdade da imaginação e a faculdade dos sentidos. Mas as mais importantes são a faculdade da vontade e a faculdade do entendimento. E a vontade é aquela que mais nos aproxima de Deus. Isso é lindo em Descartes. E aí nós temos a interpretação voluntarista de Descartes, que se pauta na faculdade da vontade. E o grande estudioso de Descartes brasileiro que trabalha em interpretação voluntarista, que eu recomendo, é o grande Lívio Teixeira. Então, quem gosta de ler Descartes, quiser ler uma excelente obra sobre Descartes, pode ler a obra do Lívio Teixeira, Ensaio sobre Descartes. Certo? Então, a vontade, que é uma faculdade ilimitada, que nós podemos querer coisas que nós nunca vamos poder tê-las, e podemos querer coisas que não existem, e podemos querer coisas que são inacessíveis também. Mas a vontade é de tal forma livre, por sua natureza, que ela não pode jamais ser constrangida. E os dois modos de pensamento que eu distingo na alma, os quais uns são as suas vontades, as suas ações, a saber, suas vontades, e os outros, suas paixões. Em tomando esta palavra em sua mais geral significação, que compreende todos os modos de percepção, as primeiras estão absolutamente em seu poder e não podem, senão, ser indiretamente mudadas pelo corpo. Como, ao contrário, as últimas dependem absolutamente das ações que as produzem, e elas não podem, senão indiretamente, ser mudadas pela alma, exceto enquanto ela é mesmo a causa destes pensamentos. E toda ação da alma consiste nisto que? E todas as ações da alma consistem nisto que? Por ela unicamente, e que ela queira qualquer coisa, ela faça que a pequena glândula que ela tem em si mesma, estreitamente unida, se mova de tal modo que ela faça produzir o efeito que se reporte a esta mesma vontade. Então tem a famosa glândula pineal aqui, que ele coloca como elemento que ligaria o imaterial ao material dentro do homem. Mas o que eu queria assinalar nesse artigo 41, antes de fechar minha exposição, é que, para Descartes, as paixões da alma, muitas delas não podem ser controladas pela própria alma, a não ser de forma indireta. Vou dar um exemplo aqui do próprio Descartes. Ele conta em suas obras que ele se apaixonou por uma moça estrábica em sua juventude. Ele se apaixonou por uma moça que tinha os olhos dela se mexiam de modo involuntário, e ele se apaixonou por aquele efeito dos olhos dessa moça. Ele conta isso em algumas de suas cartas, enfim. E aí, ele comenta, inclusive, assim, que para mudar essa percepção da paixão que ele teve, ou da afeição que ele teve por essa moça, ele não o conseguia, a não ser de forma indireta. E é isso justamente que nós fazemos quando nós temos as nossas doenças, as nossas depressões, tudo aquilo que nós temos que tratar, certo? Nós vamos no psicólogo, no psicanalista, que aí nós vamos tratar, se formos aí freudianos, vamos usar a cura pela fala ou outras terapias, certo? Para tentar chegar na causa raiz, mas nós nunca chegamos na causa raiz de modo direto, é sempre indireto. E Descartes já tinha percebido isso, que nós não somos os senhores de nossos próprios pensamentos.
que existem elementos no âmago da alma que ultrapassam a própria capacidade desse sujeito racional se conduzir e se reinventar. Então nós, em tempo de pandemia, que temos que viver num mundo caótico e desfragmentado e completamente a ser refeito, uma vez que a ciência não consegue dar conta da subsistência humana, a ciência não está dando conta, porque as pessoas morrem de fome e não têm acesso a remédios, a ciência não dá conta de nós, seres humanos. Então, eu acho que fica essa mensagem aqui para nós refletirmos, que nós não somos os senhores de nossos próprios pensamentos. Eu passo a palavra para você, Hugo, e aí estamos à disposição. Muito obrigado, professor, pela exposição. É interessante que, quando eu dei início a esse projeto, e aí a ideia é realmente tirar a filosofia um pouco da universidade, né, trazer para um público mais geral, e muita gente acaba assistindo depois, eu também jogo no YouTube, né, é mostrar para as pessoas um outro lado dos pensadores, porque, por exemplo, no ensino médio, esses pensadores eles são vistos muito de uma maneira formatada, né? Descartes é um deles, né? Descartes, a pessoa pensa assim, Descartes é alguém totalmente metódico, né? Alguém que faz uma ligação ali entre filosofia e ciência e pronto. E aí você traz uma outra abordagem, né? A sua preocupação não era falar mais do mesmo, era falar justamente aspectos que pelo menos o grande público não tem acesso ou não tem o conhecimento. E aí quando a gente vai dar aula, por exemplo, no ensino médio, pré-vestibular, a gente tem que, assim, fazer um esforço hercúleo, né? Porque o aluno, ele quer as coisas muito mastigadas. Então, assim, para fazer um processo de reflexão, não querem. Eles querem que você dê a resposta. E eu sempre digo, olha, na filosofia, o que você menos vai ter é resposta, né? Você vai ter muitos questionamentos, né? E aí, partindo agora para as questões, que eu anotei aqui algumas, tem um momento que você fala do dualismo cartesiano, né? Em que momento esse dualismo cartesiano se aproxima do dualismo platônico? Quais são os pontos de divergência, os pontos de convergência? Descartes tem algum tipo de influência do dualismo platônico? É excelente essa pergunta, Hugo, e eu penso que sim. Foi uma coisa extremamente curiosa que no livro que você citou, que foi o tema da defesa de doutorado que eu fiz sobre Descartes, eu escrevi 7 laudas sobre esse assunto. Só 7 páginas sobre o dualismo cartesiano e dualismo platônico. E a banca adorou essas 7 laudas. Aí, não, você tinha que ter escrito tudo sobre isso. Porque é um tema pouco explorado, é verdade. Isso e sim, com certeza, porque o que ocorre, na verdade, é o seguinte, esse é o isso está no título do livro e da tese de doutorado, que é Crítica ao Sensível na Teoria da Alma Racional de René Descartes, certo? Que é o tema do meu doutorado, que o Descartes ele faz uma crítica ao sensível, ele retoma Platão, há dualismo, tanto em Platão quanto em Descartes, há um estatuto ontológico da alma, que é diferente do estatuto ontológico do corpo, certo? Isso existe em Platão, se nós seguimos aí a famosa metáfora da linha dividida de Platão, que Descartes divide o real em 4 graus, né? Aí o Platão faz isso, que divide lá a questão das sombras, seres orgânicos e inorgânicos, conhecimento discursivo, que é matemática, e, por fim, as ideias eternas e imutáveis. E a ideia suprema é a ideia de bem. Certo? Essa é a metáfora fundamental para pensar Platão. E aí teria o mundo inteligível para Platão e o mundo sensível. E o mundo sensível como inferior, como uma cópia imperfeita do mundo inteligível. O mundo sensível inferior. Então, o que eu procurei fazer e o que eu gosto de pensar, Hugo, é que, embora Descartes pense o estatuto da alma e do corpo como absolutamente separados e distintos, a crítica ao sensível que Descartes realiza, ela não é para colocar a alma como suprema e o corpo como inferior, mas é para colocar os dois com estatutos ontológicos separados. Então, enquanto para Platão nós podemos dizer que existe uma relação assimétrica entre alma e corpo, a crítica ao sensível que Descartes realiza tenta mostrar que corpo e alma são incompatíveis, estão separados, mas estão dentro de um mesmo patamar ontológico. Tá?
Aí eu tentei fazer isso e eu concordo contigo, que existe uma aproximação fantástica a ser explorada. E os professores não ficaram insistindo não para fazer um pós-doc sobre isso, alguma coisa nesse sentido, não? Eles queriam que eu refizesse toda a tese. Somente, né? Isso. Você já ali passa aquele processo de penúria, 4 anos para escrever uma coisa, aí, não, muda aí rapidinho, muda tudo, aí é demais. Exatamente. Eles foram generosos e aí depois de 6, 7 horas de banca, nós fomos tomar vinho juntos e aí nós discutimos sobre o assunto. Eu não precisei refazer a tese, graças a Deus. A gente resolve ali num restaurante, a gente vai lá e toma um vinho e resolve isso, né? Com certeza. Outra observação importante que eu achei é que, assim, a minha visão, pelo menos, é que Montaigne, ele é muito esquecido. Ele é de uma grandeza, assim, absurda, espetacular. E eu vejo pouca, por exemplo, quando eu vou pesquisar, sei lá, palestras sobre Montaigne no YouTube, você não encontra quase nada. É pouquíssima. Se você botar Kant e Nietzsche, aparece lá centenas. Mas você bota Montaigne, não tem. Montaigne inspirou Nietzsche, por exemplo, que a minha dissertação de mestrado foi em Nietzsche, né? Okay. E tem um pensador hoje que fala muito sobre Montaigne, que é o Michel Onfray, o francês. Ele o tempo todo se refere a Montaigne, fala da grandeza dele. E é muito interessante que eu percebo que Montaigne, ele sai daquele lugar comum, ele fala de coisas assim que, para muita gente, é como se ele usasse uma linguagem, porque o ensaio acaba sendo também uma forma literária, né? A obra ensaio acaba se transformando num tipo de estilo literário também. E ele fala de diversas coisas, ele fala sobre fama e tranquilidade, né? Se você quiser a tranquilidade, você não pode ser famoso. E ele fala de coisas assim que é do nosso cotidiano, que é tão presente e tão vivo. E eu não percebo assim tanta importância que é dada a ele, tanto na academia quanto fora. Por exemplo, quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu tenho que inseri-lo, porque não está lá no programa, não está no livro. Eles perguntam, quem é Montaigne? Aí lá vai você ter que fazer meio que falar da história de vida dele, para depois adentrar. E aí eles acabam se interessando. Mas assim, como atualmente eu estou dando aula para pré-vestibular, terceiro ano, é muito resumido. É tipo assim, uma aula para cada pensador. Aí é um martírio, né? É um massacre, né? Você dá uma aula de Nietzsche, uma aula de Descartes, é absurdo isso, né? Quando, por exemplo, você estuda Descartes há alguns anos e é um filósofo de uma vida inteira. Né? Então, eu acho que Montaigne, eu acho que ele poderia ser mais explorado, mais estudado, porque ele influenciou tanta gente, mas pouca gente fala sobre ele, né? E quando você se propôs a falar de Montaigne e Descartes, eu fiz pronto. É uma relação espetacular, né? E o ponto, e agora vem a pergunta. Sim. Que você tocou, que eu achei muito interessante, é o ceticismo, né? Porque sim, a gente estuda, né, que Descartes ele se utiliza de um ceticismo como se fosse para depois refutá-lo. E o Montaigne, ele também faz essa abordagem cética, mas por uma outra vertente. Então, se você puder falar um pouco mais desse ceticismo que eles estabelecem, você até citou o professor Porchat, né, que até pouco tempo nos deixou, que é uma corrente de pensamento que é muito viva ainda, né? E também é muito deturpada, porque quando você chama alguém de cético, a pessoa confunde com pessimismo. Aí quer dizer, ele errou 3 vezes, né? Porque usou no senso comum, pessimismo é uma coisa, ceticismo é outra, né? E aí confunde-se tudo, né? O senso comum. Então eu queria, se puder explorar um pouco mais dessas distinções do ceticismo para um e para outro, por favor, professor. A questão do ceticismo e de Montaigne, a história é muito injusta com Montaigne, Hugo. O Montaigne, em vários dos manuais de história da filosofia, ele não é mencionado. Isso. Certo. Então, e talvez pelas críticas vorazes que ele faz à tradição, ao pedantismo, à academia, à universidade, aos nobres, à burguesia, que naquele momento já começava a emergir, os grandes, e ele fala sobre isso com muita propriedade. Ele foi ele foi, na verdade, excluído da festa dos filósofos. Então, nós temos ali aquele hall de grandes filósofos, e Montaigne é um filósofo marginal, porque ele está à margem e a filosofia assim o definiu. O que é um tremendo de um erro, certo?
E justamente Montaigne é um dos pensadores mais importantes na atualidade, na modernidade, pelo resgate que ele faz do ceticismo pirrônico. Então, para conceituar muito rapidamente, né, o ceticismo ele nasce na Grécia, o ceticismo ocidental, e ali na Grécia ele ficou muito conhecido por uma imagem de um filósofo cético extremamente singular, que era o Pirro de Elis, por isso que o Pirro é a referência, e aí quem grandemente escreveu sobre os céticos foi o pensador cético Sexto Empírico, em sua obra Hipotiposes Pirrônicas. E nessa obra ele fala da vida e da obra de Pirro e dos argumentos através dos quais os céticos colocavam tudo em dúvida até alcançar a suspensão do juízo. E aí nós temos que distinguir muito rapidamente, para o pessoal não confundir, que existem duas formas fundamentais de ceticismo para o pensamento grego, que é o ceticismo pirrônico e o ceticismo acadêmico. Então o ceticismo acadêmico ele era menos radical que o ceticismo pirrônico, uma vez que o ceticismo acadêmico acreditava em uma tese, que não existe verdade. Então, era um ceticismo negativista. Ele se pauta num princípio sólido. Nada é verdadeiro. Nenhuma verdade é absoluta. Esse é o princípio do pensamento cético acadêmico. E aí, em relação ao ceticismo pirrônico, eles são mais radicais, que eles vão dizer: nós não podemos afirmar com certeza que a verdade existe ou não existe. Portanto, o que nós fazemos? Nos mantemos no estado de dúvida. É por isso que alguns criticam o ceticismo pirrônico e dizem que é uma filosofia sanguessuga. Porque ela precisa de um ser vivo, cheio de carne e sangue, para poder grudar nessa filosofia, nas filosofias dogmáticas, e a partir desse contato com as outras filosofias, o ceticismo bebe e consegue ali fluir e se manter vivo. Só que se não existissem as filosofias dogmáticas, isto é, aquelas que acreditam em suas verdades, o ceticismo perde a razão de ser, porque eles não teriam como combater. Então, na verdade, o ceticismo seria como uma filosofia de guerrilha, eu gosto de dizer, porque eles estão escondidos na floresta, guerreando contra um exército muito mais poderoso. Só que essa guerrilha só tem razão de ser na medida que tem um inimigo muito poderoso ali para ele guerrear com eles. Então, o cético, ele é esse guerrilheiro solitário, escondido, sempre ali a nos provocar e questionar as nossas pretensas verdades. Ô professor, eu posso dizer que o ceticismo está para a filosofia, assim como o agnosticismo está para a religião? Existe alguma semelhança, algo que a gente possa aproximar? Porque eu vejo muita gente falando assim, porque essa pergunta. A pessoa não consegue se definir enquanto algum tipo de religião que tenha. Aí a pessoa dá, então tu és agnóstico. Tu acredita em Deus? Eu não sei se existe, não existe. Aí a pessoa dá, então tu és agnóstico. E eu vejo que parece ter uma preocupação muito grande nas definições de quem você é. Falando do Michel Onfray, por exemplo, ele é um ateu militante. Ele diz assim, você tem que se posicionar mesmo. E tem outras pessoas que não se preocupam muito com isso. Dizem, não, eu não vou reger minha vida pela existência ou não de um Deus. Eu prefiro aqui suspender o juízo. Tem algum tipo de proximidade? Tem na medida que tanto o cético quanto o agnóstico e o ateu, eles são pensadores ou pessoas com atitudes transgressoras. O ceticismo é transgressor, o agnosticismo é transgressor e o ateísmo é transgressor. Ele é transgressor na medida em que ele não aceita o rol de verdades que são ensinados pelas escolas, pelas universidades e pela ciência. Então isso causa um incômodo tão grande que todo o status quo da sociedade, da academia, dos pensadores, das universidades, da ciência em geral, todos estes precisam liquidar o cético para que eles tenham sua razão de ser e o seu espaço de trabalho. E a mesma coisa em relação aos ateus e os agnósticos, porque se os ateus e os agnósticos estarem difundidos ao ponto de serem mais fortes que as nossas religiões, as religiões se enfraquecem e perdem o seu espaço.
Então, na verdade, é uma luta pela sobrevivência. Ambos estão ali tentando garantir o seu espaço de vida. E o ceticismo, como o ateísmo, são filosofias e pensamentos que precisam do outro como interlocutor. Não são pensamentos acabados em si mesmos. Não teria sentido nós pensarmos o ateísmo se não tivéssemos uma grande filosofia que se pauta numa divindade, em Deus. Então, sem esse interlocutor, a própria filosofia ateística, como o pensamento cético, perde a razão de ser. Professor, voltando então um pouco à ideia que Descartes elaborou, outra grande dificuldade é que as pessoas querem pegar um pensador do século XVII e quer que as teorias deles funcionem hoje, no século XXI. E aí, de novo, a gente tem que falar da questão da história, que mudou, tudo isso. Esse sujeito pensante, esse sujeito que pensa, hoje em dia, ele está perdido? Quando a gente pega, por exemplo, a pandemia, né, porque a gente mudou completamente a rotina. Inclusive, a gente está se conhecendo hoje por conta da pandemia, porque eu não teria jamais tido essa ideia de fazer essas lives se não fosse a pandemia. Então, eu estou começando a conhecer os professores que eu leio, que eu estudo, que eu vejo palestra. Então, eu estou tendo a oportunidade de dialogar com eles por conta disso. E ainda bem que todos estão aceitando o convite, né? Isso é muito bom, esse lado. Mas esse sujeito, ele estava tão acostumado a uma vida. E será que ele se perdeu por conta dessa mudança? Será que ele não consegue mais, como diria Heráclito, né? Ele não consegue mais se transformar? Eu vi hoje que o número de casos de violência contra as mulheres cresceu assim vertiginosamente. E tem gente que ainda quer justificar, né? Então, também fica em casa, né? Vai fazer o quê? Vai bater na mulher mesmo. Como assim vai bater na mulher mesmo? Né? Mas sim, a pergunta é, sem comentário, né? Já sabe muito bem o que é. Mas esse sujeito, ele está deixando de pensar, ele está pensando diferente, ele se perdeu. Nós estamos num momento de desconstrução da identidade de sujeitos que eram bem definidos nos papéis sociais estabelecidos. Então, eu gosto muito de pensar essas questões a partir da sociologia, da teoria dos papéis sociais. E o que aconteceu? Os papéis sociais não servem mais. Após as mulheres conseguirem e fazerem com muita dignidade e de um modo honroso seu espaço de trabalho, seu espaço na vida sexual, o respeito com o outro, buscar relações equitárias, tanto no âmbito ético quanto no mundo do trabalho, no mundo do mercado, nós ainda não passamos pela superação dos papéis sociais que nos moldavam na década de 60 e 70. Então, nós, embora já tenha passado aí 50 anos desde então, 40, 50, vamos pegar aí 70 anos, que seja desde 1950, pegando o pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, quando as mulheres ficaram trabalhando porque os homens estavam na guerra, isso nas grandes potências imperialistas, e aí foi assim também que as mulheres conseguiram, felizmente, muitos dos seus espaços, com muita luta e um modo muito honroso, certo? Mas os papéis sociais que antes vigiam, eles não cabem mais no mundo atual. Sim, hoje a questão da homossexualidade, que é uma questão que por lei já é respeitada, ela é respeitada de direito, mas não é respeitada de fato. É uma distinção que nós temos que fazer. Ou seja, no mundo das leis, a homossexualidade ela é completamente respeitada. Então, o ser humano homossexual, homoafetivo, enfim, ele é um ser humano que tem todas as condições de existência e de dignidade como qualquer outro ser humano, mas no mundo da vida, assim como as mulheres, ele não é igual. No mundo da vida, ele é tratado como um outro, exterior, mais frágil, incompleto. Então, no mundo da vida, o mundo da vida é muito injusto, muito cruel, e isso acontece porque esse ser humano pensante, esse sujeito subjectum que tinha uma base por baixo, ela precisa ser reconstruída. E talvez a fragmentação, todo o sofrimento que nós estamos passando hoje, pela violência contra a mulher, contra as minorias, contra os intelectuais, contra os trabalhadores, contra tudo que está acontecendo. O mundo está muito violento. A violência explodiu no mundo. Os dados dizem. As mortes das mulheres, das pessoas, as pessoas estão agredindo umas às outras. E bandeiras como o amor, como a ética,
o amor que não olha para o outro enquanto o outro, e não o outro sendo um outro. Nós temos que olhar para o outro enquanto o outro, e não para o outro que é um outro afastado de mim e da minha natureza, do que eu sou. Então, isso que você coloca é muito bom, Hugo, porque esse sujeito foi completamente dilacerado e nós sabemos racionalmente, porque as leis já estabeleceram isso, que somos iguais, mas, de fato, no mundo da vida, nós não somos iguais. Então, a luta aí vai ser por décadas, séculos, talvez, até um dia, quem sabe, isso mudar. Acho que a palavra-chave é desconstrução mesmo, né? É uma palavra que... E nós, por exemplo, que somos homens, nós temos que escutar as mulheres, nós temos que escutar os negros, saber a dor deles, o que é que eles passam. É o momento do protagonismo. Já era para ter sido há muito tempo, né? Mas que agora a gente consiga desconstruir isso, né? E saber qual é o nosso papel, né? Com certeza. Uma última pergunta, professor, que falta aí 4 minutinhos. Quando você, mais para o fim da sua exposição, você falou da ciência, falou da máscara, né? Do pano. Nos deram um pano e a reclusão em casa, né? Uma coisa que eu acho assim inacreditável é que aqui a gente em nenhum momento a gente fez quarentena, de fato, quarentena mesmo. E eu lembro que logo no começo, que estava para explodir esse vírus aqui no Brasil, as pessoas corriam desesperadas para os mercados. Compravam máscara e mantimento, parece que era uma guerra, era o fim do mundo, eu vou manter o estoque para me salvar, né? O outro não importa, importa o outro não. E agora, quando nós temos números absurdos e alarmantes de mais de 1.200 mortes todos os dias, as pessoas estão indo para bares, estão indo para festas. Quer dizer, o que é que aconteceu nesses quase 4 meses? Existia um pânico e, de repente, as pessoas estão começando a desconsiderar. E aí, quando você fala assim, que a ciência, de tanto investimento, tanta coisa, que não nos dá garantia, por exemplo, ainda não foi feita uma vacina, não tem outro método senão ficar em casa, que é um método de prevenção, na verdade. Será que isso faz com que as pessoas desacreditem mais ainda na ciência? Acredito nessa tese. Eu acredito que a ciência está sendo muito indagada, a ciência ela está sendo cobrada por aquilo que ela promete, porque a ciência ela não aceita o nosso saber mundano. Os chás, as plantas, tudo aquilo que nós historicamente construímos por milênios, isso foi jogado no lixo. Hoje todo o nosso fármaco, todo o nosso modo de ser no mundo, ele é pautado pela indústria farmacêutica, que é extremamente poderosa. E essa indústria, com todo esse poder, não consegue produzir uma vacina, não consegue dar um remédio que permita que o ser humano não vá ser entubado e morrer de Covid. Então, a ciência é frágil. Essa pandemia mostra que o modo racionalista, tecnocrata, certo? Pautado nesses elementos que diziam que a vida é melhor, não é. Nosso modo de vida tem várias conquistas, é verdade. Inclusive, estou aqui no celular, tendo a honra de discutir com vocês e conhecê-lo, Hugo. Quando vier para Roraima, por favor, não esqueça de nós, viu? Estaremos aqui para recebê-lo, os demais colegas. Mas a ciência é incompleta. Na verdade, não é que a ciência ela é inútil, ela é incompleta. Ela tem que aceitar isso, as pessoas têm que saber que a ciência é incompleta, certo? E a nossa racionalização do mundo está sendo muito questionada. Inclusive, nosso modo de vida, as pessoas estão indo enlouquecidamente para as ruas. Não estão se aglomerando um pouquinho entre famílias e amigos e namorados e coisa assim. As pessoas estão indo com violência se aglomerar. Então, assim, isso mostra também o nosso desequilíbrio, o quanto a gente precisa de arte, de música, de novas formas de pensar, de novas formas de amar e se relacionar, porque os padrões de relacionamento não estão dando conta. Porque esse modo de ser está fazendo com que nós nos violentemos, que nós matemos pessoas umas às outras e que nós sejamos infelizes. Porque nunca as pessoas estiveram tão doentes também. Então a ciência, ela é incapaz de nos dar a tranquilidade do espírito, se nos pautarmos aí no conceito de ataraxia grego.
Isso. Professor, foi no tempo certo, apareceu o reloginho do Instagram, que ele aparece quando falta 30 segundos só. Então falta 15 segundos, queria agradecer imensamente e lembrar que a conversa vai ficar salva no Instagram e no YouTube. Muito obrigado, professor. Um grande abraço, um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.